Muito bom dia, aqui estamos mais uma vez diante de vocês para tratarmos de um assunto para nós hoje altamente preocupante. Daí propormos a vocês a questão da espiritualidade em tempos de pandemia, ou a crise mundial e do ser humano. Porque, ao falarmos desse tema sobre a espiritualidade em tempos de pandemia, nós temos que dizer que a evolução da sociedade, desde o surgimento do ser humano, a história da humanidade, a história do ser humano, é marcada por crises e perigos. Essa é a grande verdade. Algumas crises e perigos de origem natural. Um asteroide que cai, um tsunami que se dá por conta das forças naturais, né? Mas a maior crise que o mundo vem apresentando de longa data e que tem a ver com a pandemia agora é a crise emocional, a crise espiritual. Então, diante disso, nós podemos escolher ter algumas datas que são mais marcantes na evolução da história do ser humano e das crises pelas quais ele vem passando. Desde a pré-história, a crise de um asteroide que caiu, né, e causou um problema natural e depois social muito sério. Mas nós temos aí, por exemplo, uma data marcante para termos referência ao estudo das crises que vem marcando o mundo até atual, que vamos tratar agora com mais profundidade. Começou, na minha maneira de ver, como geógrafo, historiador, 1917. É um ano marcante. Por quê? Porque nós tivemos aí, em 17, a Revolução Soviética, e que trouxeram no bojo da história do mundo uma dicotomia. Até então, a dicotomia que nos regia era o mundo capitalista, e a partir daí vem o mundo socialista. E hoje a grande briga é entre essas duas maneiras de ver o mundo e a sociedade. O capitalismo, que alguns chamam de selvagem até, como se dá hoje, por exemplo, de 80 para cá, com a globalização, e a outra crise também mais recente, que é a crise social existencial. Então, 1917 é uma primeira marca que eu considero importante na história da evolução da sociedade global. Depois de 17, uma outra marca, uma outra data que abrange todo o conhecimento humano, toda a vida na sociedade, 1945, o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. Por isso, crise do ser humano também, que o ser humano em crise provoca, gera, como gerou, provocou, pelo poder político, um conflito armado brutal, onde milhões de pessoas e de jovens morreram, de 1918, a Primeira Guerra, e principalmente a Segunda, que termina em 45. Mas depois de 45, o mundo muda completamente. Do ponto de vista econômico, a indústria se desenvolve assustadoramente. Nós temos aí a terceira onda de desenvolvimento econômico do mundo, a terceira revolução industrial, informática, por exemplo, e até chegarmos hoje à revolução tecnológica, que marca o nosso mundo atual. De 45, então, para cá, o mundo evoluiu, o mundo só cresceu. Economicamente, sobretudo, a indústria ganhando cada vez mais um destaque na organização do espaço geográfico do ponto de vista físico, humano e econômico, e também político, claro, e aí chegamos nos anos 1960. Outra data marcante para a história da humanidade, até chegarmos a esta ocasião em que vivemos hoje, de 2019 para cá. Então nós temos aí 1960, que ficou conhecido como os Anos Dourados, porque de fato
o mundo deslancha nos anos 1960 com outras economias mais débeis, mais frágeis, elas ganham destaque, elas começam a ser emergentes no processo de crescimento econômico. Nós mesmos também, hoje uma potência emergente, o que começa a nossa emergência econômica social, anos 1960, que foi até uma série especial, né, de Os Anos Dourados. E depois de 60, chegamos a 80, onde chega-se ao ápice da globalização, outra mudança, outra data importante. Aí o capitalismo cresce assustadoramente e vem o socialismo decaindo. Entramos no processo de globalização e chegamos agora, em 2019, com outra grave e séria e preocupante crise que nos afeta. Essa é a grande verdade. É uma crise sui generis em toda a história da evolução do mundo e as suas crises e perigos que marcaram a nossa evolução. É a crise do Covid-19, que mexe muito com a questão existencial e espiritual do ser humano. Por quê? Porque com a revolução tecnológica e no bojo desta crise que traz consigo isolamento social, quarentena, uso do gel e da máscara, né? E o desespero em busca de uma vacina para prevenir ou para já curar efetivamente, salvar vidas do Covid-19, aí sim o ser humano entra também numa crise paralela a esta grave e séria, que é a grande crise existencial, onde, mais do que nunca, nós precisamos da espiritualidade. Essa é a verdade, né? E nós precisamos, na verdade, nos aproximarmos mais de Deus. Podemos dizer que Deus se tornou assim de forma muito necessária quando o ser humano está atônito diante do que se passa hoje com o Covid-19 e aonde isto tudo vai terminar, onde isto vai desembocar. Então vivemos hoje num grande paradoxo entre a espiritualidade, porque as igrejas de outros tempos, em que o ser humano podia falar presencialmente com Deus, com o sacerdote, ou com o bispo, ou com alguém que daria uma orientação espiritual, emocional, hoje os templos e igrejas estão fechados ou limitados ao virtual. E de fato, o virtual supre as nossas necessidades, mas traz os seus problemas mais sérios, mais graves. Porque há até um livro hoje, que eu estou terminando de ler, chamado Deus no Banco dos Réus. Parece que muitos até põem em dúvida o poder de Deus para solucionar as crises todas, onde se vê que a mão dele se fez presente para solucionar, e parece que não soluciona esta. Talvez porque nós nos afastamos dele. Nós estamos afastados da espiritualidade desde 60, de 80, com a globalização, focados no ter, mais do que no ser, na mercantilização da vida, que vem no bojo da globalização. Parece que tudo foi transformado em números, em valores, em dinheiro. A globalização quer criar uma sociedade do ter, e não a do ser, onde o ser humano esteja em pleno equilíbrio, para que ele possa, calmamente, interiormente bem, trazer soluções, né? Para que se possa realmente trazer um grande benefício à nossa sociedade, talvez tirarmos daquela problemática que já vinha e que agora fica pior ainda, da depressão. Nós já estávamos vivendo o mundo da depressão e agora vamos fugir também do Covid e da depressão. A depressão é um mal que surgiu mais acentuadamente para nós, na nossa sociedade global, vem por conta desse crescimento econômico exacerbado, esse crescimento econômico que vem em 60, como eu dizia, mas que se avulta mais ainda com a globalização que toma conta do mundo a partir do consenso de Washington em 1980. Aí parece que o mundo, segundo o que quer a globalização, virou um grande mercado mundial. Um mercado onde se vende de tudo. Bens, maneiras de pensar, modos de vida e, enfim, faz do ser humano um objeto manipulado principalmente por um dos M's que mandam no mundo, aos quais eu já me referi em lives
em podcasts e também aqui, num vídeo como esse que eu estou fazendo agora, sobre a questão da globalização e da materialização do ser humano. Então, daí a crise agora existencial, espiritual, de o homem se tornar impotente diante do que traz o Covid-19. Parece que nós nos tornamos um refém de um bichinho, de alguma coisa, de um vírus, que ele é amenizado, ele pode ser evitado com álcool, com gel, com lavar as mãos muito bem, com certos procedimentos, mas não se consegue uma vacina, com toda a tecnologia, com toda a evolução da indústria médica, farmacêutica, não se tem. E isso gera desespero, isso gera depressão. Afinal, será que o homem tecnológico de hoje, com toda a sua capacidade, não descobre alguma coisa, uma vacina, alguma coisa que traga anticorpos para nós, expostos a esse Covid-19, até cuja origem a gente não sabe muito bem qual é na verdade, há muita discussão entre como surgiu, de onde veio, como apareceu de repente, quase como um passo de mágica. Nós podemos até, do ponto de vista espiritual, dizer que Deus tem seus caminhos. Essas crises todas pelas quais passamos, muitas delas, vêm a sua solução por parte de uma atuação divina, na verdade. Né? Porque a gente sabe que, às vezes, de um grande mal, Deus também, de forma geral, para nós espiritualistas, traz um bem maior, tira um bem maior. Então, talvez hoje, esta pandemia está trazendo para nós também um bem maior, ficarmos mais voltados à família, à caridade, a pensar no outro, a se doar ao outro, como a gente vê quantos segmentos da vida, os médicos, os enfermeiros, os especialistas, todos voltados para o ser humano, para o outro, para salvar vidas, para tirar o desespero das pessoas em relação à nossa impotência diante deste Covid-19, desta pandemia que vem assolando o mundo. Então nós vivemos num paradoxo, vamos dizer assim, uma crise existencial espiritual, precisamos da igreja, precisamos de um sacerdote, de um outro bispo, de alguma igreja, de alguma forma, alguém que nos dê uma tranquilidade espiritual, mas isso tudo hoje é virtual. Né? Não é a mesma coisa do que o contato do ser humano, que o carinho, o amor do ser humano transmitido, vamos dizer assim, pelos poros para outro ser humano. Então é isso que nos leva a dizer que é preciso realmente voltar-se para Deus efetivamente, quando da materialização do mundo de 80 para cá, principalmente, fomos nos afastando dele, encantados com a mídia, com o marketing, que fazem o processo de globalização, e parecendo que tudo se reduz ao que a gente pode ver e tocar. E não é bem assim. O intangível também, o espiritual do nosso interior, de certa forma, ele vira tangível. Quando ele nos dá tranquilidade, sossego para pensar, nos acalma, essa é a grande verdade. E a globalização nos propõe coisas não muito boas para nos acalmarmos. Curta a vida, tenha isso, tenha aquilo, viagens, faça isso. Não é por aí. O ser humano, no ser existencial, as coisas não preenchem. A gente vê economias mais ricas, economias mais desenvolvidas, onde os seres humanos não vivem. Nos Estados Unidos, dizem que está se voltando para casa, para a família, para ficar mais presente a vida em sociedade do que o que a riqueza obtida por essa grande potência que de certa forma ainda manda no mundo, do ponto de vista econômico, ela propõe um bem-estar que nem sempre traz o que nós mais precisamos como seres humanos, o bem-estar emocional, o bem-estar espiritual, sabermos que as coisas palpáveis não preenchem a nossa existência, podem nos dar uma alegria, um momento assim, bem original, bem próximo, uma satisfação, vamos dizer assim, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo,
mas isso não preenche a mais importante necessidade, objetivo do ser humano. É um ser físico e espiritual, interior. Então, portanto, hoje, nosso interior está desestabilizado, nossa espiritualidade se faz cada vez mais necessária para tentarmos entender melhor, e com o auxílio de Deus, talvez, que possa vir nos trazer, em breve, uma possível solução por parte do ser humano, essa é a verdade, mas que se volte mais para o outro, para a preocupação coletiva, comum, não pessoal, de um país ser uma potência emergente, outro país querer ser outra potência emergente, e assim nós conseguimos talvez consertar o ser humano que está em crise, mais importante do que a crise existencial, do que a crise física, material, né? A crise do interior, a crise do ser humano, a crise existencial, a crise espiritual. Portanto, um conselho: nos voltemos para Deus, nos voltemos para a metafísica, nos voltemos para o sobrenatural. O mundo, a sociedade, não pode viver apenas só da sociedade material, da sociedade fisicamente situada num planeta. Mas quem rege o planeta e quem gera essas crises e preocupações não é só o planeta em si, embora haja os desastres naturais, como eu mencionei no começo da fala, mas é a crise do ser humano, é a crise interior. Se nós não estamos bem interiormente, espiritualmente, nós nos desagregamos e desagregamos, de certa forma, a sociedade. Portanto, um conselho carinhoso é de volta à espiritualidade. Virtual ou presencial, que já já também está de volta, nós precisamos tirar Deus, como diz o grande escritor britânico, do banco dos réus. Ele não é o culpado por isto. Se isto veio, é para um benefício nosso de pensarmos um pouco mais no ser humano e menos nas coisas, no ter e no poder principalmente. Agradeço mais uma vez a atenção, carinho que sempre vocês nos proporcionam, adotando nossos livros, ouvindo nossas lives e podcasts, nos prestigiando nas redes sociais. Fica aqui um grande abraço e que Deus nos abençoe a todos nós e que essa pandemia chegue o mais breve possível ao seu final e dê estrutura emocional ao ser humano.